Hoje vamos falar dos mitos e verdades sobre chips de telefonia usados em rastreadores veiculares e portáteis. Primeiro, é importante esclarecer que existem basicamente dois tipos de chips. Chips que você usa em qualquer celular, aqui chamaremos de chips comuns, e chips M2M, também conhecidos como chips de telemetria ou chips IoT. Estes são chips exclusivos para uso em equipamentos que precisam de acesso à internet e que não sejam celulares, como é o caso de rastreadores. Neste vídeo, vamos abordar as principais dúvidas trazidas por nossos usuários e definir o que é mito e o que é verdade. Fique esperto! Mito ou verdade? Rastreadores funcionam somente com chips M2M. Essa informação é muito divulgada na internet, até mesmo por lojas de rastreadores e no Mercado Livre. Porém, não é verdade. Fizemos o teste com diversos modelos de rastreadores e chips de todas as operadoras, e podemos afirmar com toda certeza: rastreadores funcionam com qualquer tipo de chip de telefonia, desde que ele tenha acesso à internet. Porém, pode acontecer de um rastreador ser compatível com uma operadora e não com outra. Isso pode ocorrer independente de o chip ser comum ou M2M, e não tem relação com bloqueio de chips. Por exemplo, digamos que você colocou um chip da Vivo em um rastreador e o aparelho não reconheceu o chip. O chip está sem conexão GSM. Você pode substituir o chip por um da TIM e há grandes chances de retomar a conexão com a rede de telefonia. O motivo disso é que operadoras de telefonia trabalham com diferentes frequências de sinal. Alguns aparelhos, principalmente os de baixa qualidade, podem ter problemas para atingir as frequências de uma ou outra operadora, criando problemas de compatibilidade. Antes de chegar à conclusão de que o chip não está sendo reconhecido, coloque o chip em um celular e verifique a conexão SMS e de internet. Verifique também o funcionamento do rastreador. Temos um vídeo com dicas para verificar o funcionamento de chips e de rastreadores. Clique no card acima para assistir. Caso você tenha um rastreador que não está reconhecendo um chip, tente substituir por um chip de outra operadora. Não é necessário que seja um chip M2M. Reiterando, rastreadores são compatíveis com qualquer tipo de chip. Portanto, a afirmação de que rastreadores funcionam somente com chips M2M é um mito. Mito ou verdade? As operadoras bloqueiam chips comuns utilizados em rastreadores. Muitos usuários acreditam que chips param de funcionar no momento em que são colocados em um rastreador, mas não é bem assim que acontece. Veja bem, existem duas situações que podem causar o bloqueio de chips. A primeira é o excesso de mensagens SMS. Quando um rastreador está configurado para enviar localizações via SMS, o número de mensagens é grande demais, e o envio de mensagens do chip é bloqueado pela operadora. Operadoras de telefonia têm como regra o bloqueio de números que enviam muitas mensagens, para evitar spam. Nesses casos, o bloqueio acontece apenas no envio de mensagens SMS. O recebimento de mensagens não é afetado. O chip também continua com conexão GPRS e pode fazer ligações. Desde que você faça o rastreamento através da plataforma, o envio de SMS do chip não será bloqueado. A comunicação SMS dos chips deve ser utilizada apenas para recebimento de comandos, de forma a evitar o bloqueio. A outra situação que causa o bloqueio dos chips é quando vários chips de uma mesma operadora são registrados pela mesma pessoa. Existe um limite de chips pré-pagos que podem ser registrados pela mesma pessoa. Caso um usuário adquira múltiplos chips da mesma operadora e ultrapasse este limite, a operadora pode chegar a bloquear todos os chips registrados sob aquela identificação. Operadoras possuem diversas maneiras de identificar usuários, como CPF, e-mail e aparelho celular utilizado para ativar os chips. O limite exato de chips permitidos pelas operadoras não é divulgado. Por este motivo, não aconselhamos adquirir mais de 3 chips da mesma operadora, registrados pela mesma pessoa. Caso você tenha necessidade de adquirir vários chips, recomendamos que o faça utilizando um CNPJ. Então, recapitulando. Chips utilizados em rastreadores podem ser bloqueados pelas operadoras, mas o que causa o bloqueio é a má utilização por parte de usuários que não estejam bem informados.
um rastreador bem configurado nunca terá o chip bloqueado. Portanto, esta informação é um mito. Mito ou verdade? Chips M2M não têm comunicação SMS. A crença popular é que chips M2M não possuem comunicação SMS. Na realidade, estes chips podem tanto receber quanto enviar SMS. Porém, eles têm o envio de SMS desativado pelas operadoras. Apesar disso, a qualquer momento você pode requisitar para a operadora do seu chip M2M a ativação temporária do envio de SMS. Chips M2M também devem ter o recebimento de SMS ativado sem nenhum custo extra. Caso esta função não esteja funcionando, entre em contato com sua operadora. Portanto, a realidade é que chips M2M possuem comunicação SMS. Ainda assim, não recomendamos utilizar chips M2M se você deseja um chip que responda SMS a todo momento, pois mesmo que os chips tenham essa possibilidade, ele não é feito para este tipo de utilização. Se você precisa desta funcionalidade, o chip comum atende melhor a sua necessidade. De qualquer forma, a informação de que chips M2M não têm comunicação SMS é um mito. Mito ou verdade? Chips M2M são melhores para rastreamento do que chips comuns. A realidade é que não existe um chip melhor do que o outro. Tudo depende da sua necessidade. Tanto os chips comuns quanto os chips M2M têm vantagens, de acordo com o seu uso. Aqui temos uma tabela comparativa das vantagens de cada tipo de chip. Vamos analisar cada uma. Custo. O custo para chips M2M é mais baixo do que para chips comuns. Envio de SMS. Chips M2M podem enviar SMS desde que você solicite à operadora a ativação desta função. Porém, o preço do envio de SMS é bem alto para este tipo de chip. Chips comuns, por outro lado, têm envio de SMS ilimitado. Livre de bloqueio. Chips M2M não correm o risco de serem bloqueados pela operadora. Chips comuns podem ser bloqueados se houver mau uso por parte do usuário. Canal de voz para escuta. Rastreadores veiculares, em geral, possuem uma função de escuta, que lhe permite ouvir o que está acontecendo no veículo através de um microfone no aparelho, apenas fazendo uma ligação para o chip. Para chips M2M, é necessário solicitar a liberação desta funcionalidade. Chips comuns possuem esta função ativa a todo momento. Grande quantidade de chips. Uma mesma pessoa pode registrar um número ilimitado de chips M2M. Para chips comuns, isso não é possível, como mencionamos antes. Limite de franquia de dados. Chips M2M para rastreadores costumam ter franquias para uso de internet com limites em torno de 20 MB. Dependendo da configuração do seu rastreador, ele pode gastar 30 MB ou mais, e você pode ser cobrado pelo excedente. Chips comuns têm a vantagem neste caso, pois normalmente têm uma franquia de dados bem maior do que você precisará para o seu rastreador, já que chips comuns possuem planos de internet ilimitada ou com limites diários que chegam na faixa dos gigabytes. Fácil configuração. A plataforma Mobile Tracker oferece configuração automática para rastreadores. Porém, é necessário que o chip responda SMS. Por este motivo, a configuração é mais simples para chips comuns. No caso de chips M2M, é necessário solicitar a liberação do envio de SMS para que seja possível utilizar esta configuração. Como pode ver, ainda que o chip M2M tenha algumas vantagens, o seu uso é mais complexo, principalmente para usuários que estejam começando a entender como funciona o rastreamento. Felizmente, temos uma solução que torna o uso de chips M2M mais simples e acessível. A Mobile Tracker agora vende chips M2M. A plataforma possui planos com chips M2M inclusos, e com isso, oferecemos todas as vantagens deste tipo de chip e ainda a solução para alguns de seus problemas. Adquirindo um de nossos chips, o custo será menor do que se você adquirir um plano e um chip separadamente, tornando esta a opção mais barata para o seu rastreamento. Se tratando do limite de franquia, a franquia de internet do nosso chip é de 20 MB. Porém, se o seu rastreador ultrapassar este limite, atualmente não será cobrado nenhum excedente, já que nosso sistema possui ferramentas para administrar automaticamente o uso de dados do seu rastreador,
sem prejudicar o seu rastreamento. E por fim, mas não menos importante, adquirindo nosso chip, faremos a configuração para você gratuitamente. Com esta solução, consideramos que é mais vantajoso utilizar um chip M2M. Quer saber mais sobre nossos chips? Clique no link na descrição do vídeo. Mas afinal, chips M2M são melhores que chips comuns para rastreamento? Isso é mito ou verdade? Considerando as comparações que fizemos, esta informação é parcialmente verdade. E aí, você já sabia sobre esses mitos? Tem algum outro mito que você conhece e que não foi mencionado no vídeo? Conte para nós nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!